Hoje, mais um devocional para casais e eu tenho uma reflexão abençoada para a sua vida. Amém? Que Deus continue abençoando você. Abra o teu coração, a sua mente, para que a palavra de Deus ela possa levar cura. Para a palavra de Deus ela possa levar, sarar o relacionamento, fortalecer o relacionamento, porque é através da palavra de Deus, que é o manual do casamento, que nós temos recebido conselhos milenares, conselhos maravilhosos para que o nosso casamento possa funcionar bem. Amém? E hoje eu quero começar a minha reflexão diferente. Quero também dar aqui boas-vindas ao Rodrigo. Rodrigo, Deus abençoe a sua vida. Bom ter você aqui com a gente. Amém? Outras pessoas vão entrar daqui a pouco. E aqueles que vão assistir mais tarde, que Deus possa continuar abençoando também a sua vida. Mas hoje eu quero começar, como eu falei, diferente. Eu quero contar uma história que, na verdade, é um testemunho, né? Um testemunho verídico, no caso. Ou seja, uma jovem esposa, ela ganhou um carro de presente do seu esposo, do seu marido, né? E o que acontece? Ela só resolveu andar com esse carro após 2 meses. Ou seja, porque ela estava com medo, assustada, né, de repente acontecer algum problema com o carro, bater com o carro, arranhar o carro e de repente arrumar uma confusão com o seu marido, né, dentro do seu relacionamento, do casamento, e acontecer coisas piores. Só que todas as vezes que o marido perguntava a ela: amor, como é que tá o carro? Tá aproveitando o carro? Ela mentia. Ela falava assim: sim, amor, está uma bênção andar com aquele carro. Só que ela sabia que um dia essa mentira ela ia acabar, né? Essa mentira ela não ia subsistir. Então, no final de 2 meses, ela resolveu sair com o seu carro. Ok? Saiu da garagem. Maravilha. Estava tudo tranquilo, tudo em segurança. Mas quando ela vai dobrar a primeira esquina, um carro se adiantou e chocou com a sua lateral. Ela sofreu alguns arranhões, né, alguns ferimentos leves, mas ela ficou tão assustada que não se preocupou consigo mesma, apenas com o carro, e ficava repetindo algo como se fosse um mantra, ou seja, ai, o meu carro. Meu Deus, meu marido vai me matar. Meu carro acabou. Ai, o meu carro. E agora? O que vai acontecer? E o pessoal assustado com ela, achando que ela tivesse em choque, mas não, ela estava preocupada se o carro amassou e o que aconteceria, o que seu marido iria fazer com ela. Então o guarda chegou e perguntou: senhora, a senhora está bem? Ela: o carro está muito amassado. Ai, o meu marido. E o guarda: senhora, calma, eu quero saber se você está bem. Não, eu estou bem, eu quero saber do carro. O carro está muito amassado, meu marido vai me matar. Aí ele: calma, senhora, olha só, me dá os documentos do carro. Então ela sabia onde procurar. Quando ela baixou aquele quebra-sol, né, da frente ali em cima, né, caiu uma carta. E esse envelope estava escrito assim: endereçada à minha esposa. Então ela já olhou a carta e só pensava no pior. Ah, meu Deus, aqui deve estar escrito, né, que se acontecesse com o carro, o que ia acontecer com o carro, ele vai pedir o divórcio. E só pensava coisa ruim. E naquele dado momento, o guarda pegou aquela carta e disse: a senhora me autoriza a ler essa carta? Então ela consentiu que aquele guarda, aquele policial, lesse aquela carta. Então primeiro ele leu para si, né? Ele não sabia o que estava na carta, e ele falou assim: pois o teu marido não deve ser tão ruim assim. Aí ela falou para ele: é porque você não conhece o meu marido. E ele: tá bom, deixa eu ler a carta. Aí ele pegou a carta e começou a ler a carta. Só que, conforme ele lê a carta, ele fica com os olhos estatalados assim, ó, lendo a carta. E aí ele vira para ela e fala assim: de fato, eu não conheço seu marido, mas você também não conhece ele. Ela ficou olhando para ele assim. Bem, o teor da carta estava assim: meu amor, esse carro é pouco pelo que você representa para mim. Aproveite o carro, mas lembre-se, em caso de acidente, você é o mais importante. Carro, a gente compra outro ou manda consertar, mas você é única. Eu te amo. De seu esposo apaixonado. Você pode imaginar agora a reação de vergonha daquela jovem esposa? Porque realmente ela não conhecia o seu marido. Poderia ter sido ao contrário também, né? A esposa, né? O marido bateu com o carro e de repente arrumar uma confusão, um carro novo, tudo. Mas o que eu quero que você entenda é que aquela esposa não conhecia o seu marido.
Talvez você possa perguntar assim, possa estar falando assim, pastor, mas essa história é um pouco exagerada, não é não? É um pouco exagerada sim, ela pode ser exagerada, mas é verídica. E pasme, muitos casais têm levado seu casamento à ruína justamente por causa desse mal. Não se conhecem mais dentro da sua própria casa. O que pensam, o que desejam, o que quer, quais os seus gostos, não é isso? Ou seja, desaprenderam o que fazer para levar o seu casamento a funcionar bem. Deixa eu ler aqui um texto que vai embasar o que eu estou falando aqui. Oséias capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Veja bem, esse texto ele fala que a nação de Israel estava indo a ruínas. E por quê? Porque desprezaram as leis de Deus, os seus mandamentos, sabe? Desprezaram o conhecimento, ou seja, deixaram de buscar informações e por isso estavam com falta de conhecimento que o estavam levando à destruição. Entendeu? Eles não buscavam mais as informações de saber quem é o seu Deus e por isso estavam levando entristecimento ao Senhor e estavam fadados à destruição. Agora, vamos aplicar isso. Embora esse texto ele venha se referir ao povo de Israel e sua rebeldia, ele é profético para nós. Em que sentido, pastor? Em nossos dias. Ou seja, guarde isso, escreva isso, para que coloque no seu guarda-roupa, coloque para você lembrar disso que eu vou falar agora. A falta de informação te leva à ausência do conhecimento que é necessário para alcançar o sucesso. Olha que coisa tremenda. Anota aí, vou repetir de novo. A falta de informação te leva à ausência do conhecimento necessário para alcançar o sucesso. Vou dar um exemplo aqui para você. Digamos que um advogado, né, ele quer alcançar uma excelência no seu trabalho. Mas ele se tornará obsoleto se ele não continuar olhando, verificando as leis. Porque a gente sabe que muda toda hora. O STF vai, aprova uma lei, o Senado aprova outra lei, aí uma nova lei é colocada. Se ele parar de olhar, o advogado, a advogada parar de observar as leis, estudar as leis, o que vai acontecer? Vai se tornar obsoleto. Da mesma forma, o médico que precisa estar estudando uma nova cepa que surge, uma enfermidade, uma doença, novos procedimentos. Se ele deixar de estudar, ou ela, né, o médico, a médica deixar de estudar, ela se tornará obsoleto. Da mesma forma, o mecânico. A gente sabe que a tecnologia avança toda hora. Existem carros de tudo quanto é tipo, carro, né, de gasolina, álcool, elétrico, né, carro, então, vários tipos, e as tecnologias vão aumentando. Se o mecânico não se atualizar nessas tecnologias, ele vai ficar obsoleto, e assim também é com o casamento. O casamento poderá ser levado a ruínas se faltar as informações que levam à ausência do conhecimento necessário de como o casamento deve funcionar. Ou seja, se você deixar de buscar as informações para fazer o seu casamento caminhar bem, funcionar saudavelmente bem, ou seja, a falta das informações que você não busca, ela vai trazer a ausência do conhecimento. E aí você cai dentro desse texto. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É a falta do conhecimento dentro do relacionamento que pode levar o casamento a ruínas. Você está entendendo isso? Vamos ficar mais claro. Vamos viajar no túnel do tempo, né? Antes do casamento, quando você ainda estava procurando essa amada ou esse amado, que na verdade naquela época eles viraram pretendentes, certo? E aí você mirou aquela menina bonita, você mirou aquele rapaz bonitão, e qual é a primeira coisa que você faz? Você entra numa busca implacável de saber de informações, de obter informações, para saber se aquele rapaz ele respeita seu pai e sua mãe, para saber se aquele rapaz ele é trabalhador, para saber se ele é romântico, para saber se ele é uma pessoa, né, responsável. Da mesma forma, o rapaz que busca informações, né, para saber
saber sobre a menina, se ela não é aquela menina de bagunça, se ela é uma menina responsável, que respeita pai e mãe. E o que você faz? Aí você cola com o melhor amigo dela ou o melhor amigo dele, procura alguém da família, tudo para você buscar informações sobre o pretendente, sobre a pretendente, porque você não quer errar, porque você sabe que casamento é para toda a vida, né? Bom, deveria ser, né? Mas tem gente aí que acha um plano B. Minha esposa, ela sempre fala, tem uma palestra que ela dá que não existe plano B pro casamento, ok? Então guarde isso, plano B. Divórcio nunca foi opção pro casamento. Então casamento é para toda a vida. Então você não quer errar, certo? Você não quer errar. Então você faz o quê? Você busca informações. Agora, o engraçado é que após o casamento, nos primeiros anos, né, tudo fica fácil. Sabe por quê? Porque nós temos as informações. É quase telepático. Como assim, pastor, telepático? A sua esposa, ela, antes de abrir a boca, você olha para ela nos primeiros anos de casamento, você já sabe o que ela quer. Amor, eu quer água. Ó, e vai lá levar água. Amor, eu queria um docinho. Aí você vai saber. Parece até que é telepático. Por quê? Porque você fez uma busca implacável, sabe? Uma busca implacável nas informações e agora você obtém isso. Então, no início do casamento, tudo é maravilha. Você consegue entender porque as informações estão fresquinhas. Mas o que acontece? Com o passar do tempo, parece que nós vamos nos cansando. Sabe, com o passar do tempo, parece que nós vamos parando com isso, achando que aquelas informações que nós já temos, elas já são suficientes para que eu possa levar o meu casamento à felicidade. Só que não, porque uma coisa que você precisa entender é que o casamento, ele é um organismo vivo, gente. Escreve isso aí. Mais uma informação importante. Eu sei que você já sabe, mas você esquece, não é? Assim como eu também, você esquece. Então anota isso. O casamento é um organismo vivo. E por que eu estou falando isso? Porque o casamento nasce. Ele nasceu. Onde ele nasceu, pastor? Lá no altar. Ele nasce, aí ele cresce, ele amadurece, ele envelhece e ele morre. Ué, como assim ele morre? Estou falando morte não é por divórcio, não é por separação. Ele morre porque os casais ficaram velhinhos, aí um parte primeiro, depois o outro parte. Morte natural do casamento, entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer para você? O casamento está sempre em movimento. Se você para, ele continua. Se você parar com uma informação que hoje é atual, daqui a pouco o casamento com o movimento, você vai se perder, você vai se tornar um cônjuge obsoleto, porque você vai estar com informações antigas. Você quer ver uma coisa interessante? Digamos que no início do casamento, lá quando começou, né, tudo, você pegava na orelhinha dela, na orelhinha, e ela ficava toda arrepiadinha. Ai. Ou então no cabelinho dele, mexia no cabelinho, cafunézinho, ele... eu vou, né? E tal. Aí no primeiro ano, orelhinha, cabelinho. Segundo ano, cabelinho, orelhinha. Aí terceiro ano, que lindo! Ai, cabelinho, orelhinha. Aí no quinto ano, você vai de surpresa. E aí você vai lá na orelhinha dela. E quando você mexe na orelhinha dela, fala, ai, parece um pernilongo. Aí fica me perturbando. E você fica com aquela interrogação. O que houve? Amor, você sempre gostou que eu mexesse na sua orelhinha. Aí ela vai falar pra você, sim, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Ai, eu não suporto mais. Quem é que errou? Você. Você parou, você não buscou informações, você ficou obsoleto. Agora, onde ela gosta que mexe nela é no queixinho. Você mexe no queixinho, ela fica... Mas por que não é mais na orelha? Porque você ficou desinformado, você não buscou informações. E agora, você se tornou obsoleto com uma informação antiga que você tem. Da mesma forma, o maridão, né? O cafunézinho, vai ter uma hora que você vai pegar de surpresa. Ai, para de mexer no meu cabelo, tá bagunçando. Aí a menina fica, amor, mas você sempre gostou de cafunézinho. Ah, sim, mas há 5 anos atrás, agora é chato. Sim, porque agora é no pescoço. Se você mexer no pescoço dele, vai ficar todo arrepiado. Por que você não sabe disso? Por quê? Porque você se tornou obsoleto. O casamento continuou caminhando, continuou em movimento, prosseguiu, mas você parou. Você julgou que aquelas informações que você havia buscado no início do casamento serviria para toda a vida. Não, isso não é verdade. Você precisa voltar com essa busca implacável de informações para que o teu casamento possa voltar a funcionar bem. Ou seja,
Por isso que eu falei e vou repetir novamente. Você pode até não gostar, né? Vocês, não, a maioria, não vou dizer todos, mas a maioria não conhece o seu cônjuge. Você pode até discordar de mim mais uma vez que não aceita isso que eu falei, porque, pastor, já estou 10 anos casado. Eu já estou 20, 30, 40, 50 anos de casado. Rapaz, olha, eu vou dizer para você que eu tenho uma opinião sobre isso. Antigamente eu admirava e respeitava. Hoje eu só respeito, mas não admiro. Sabe por quê? Porque o importante, para mim, não é se você chegou aos 30 anos, 20, 40, 50 anos. Não. O importante é como você chegou aos 40 e 50 anos. Porque não adianta você encher a boca e dizer assim, nossa, eu tenho 50 anos de casado. Mas como é que é o relacionamento de vocês? Dois estranhos dentro de casa. A mulher vive no jugo como se o marido fosse o senhor da senzala. Ela tem medo de falar alguma coisa pra ele. Quando bota uma comida pra ele comer, ela fica, ai meu Deus, que ele goste, que ele goste, que ele goste. Ai, porque se ele não gostar, ele vai gritar e vai arrumar uma confusão dentro de casa, né? Que só o inferno vai gostar. Ou então ela, às vezes o marido tem medo de conversar algumas situações com ela, que está incomodando ele, com medo de criar a terceira guerra mundial e dormir com um cachorrinho na casinha lá no quintal, né? Então, isso é um casamento que eu posso admirar que tenha chegado a 40, 50 anos. Ah, não. Pelo amor de Deus. A minha admiração é para um casal que chegou aos 20 anos ou 30 anos, mas que a esposa, ela tem liberdade de conversar com o marido qualquer assunto que seja, porque sabe que ele não vai se explodir, porque sabe que ele vai aceitar de bom grado, porque entende que o que ela está falando é para poder melhorá-lo, ou vice-versa. Então ele vai falar com ela e ela vai aceitar de bom grado, sabe aquela DR, discutir o relacionamento agradavelmente? Aí sim, eu quero chegar, hoje eu tenho 26 anos de casado, mas eu quero chegar aos meus 30, 40, 50 anos desse jeito. Ou seja, minha esposa, sabe, tendo a liberdade para conversar comigo. Porque uma coisa é você sobreviver a 50 anos de casado. Outra coisa é você viver com intensidade um casamento assim. Você entendeu? Uma vez eu escutei um testemunho, não vou dizer o nome do santo, mas eu escutei o testemunho dizendo assim, nesses 50 anos de casado, você nunca pensou em divórcio? Não, mas em homicídio, em matar trocentas vezes. Nossa, não, que legal, né? E olha que uma pessoa conceituada, viu? Eu não sei que negócio legal tem isso. Não sei que legal. Legal é falar, não, nesses 50 anos, sim, nós tivemos discussões, mas nós éramos muito amigos, mas nós vivíamos bem, nós não tínhamos medo de conversar um com o outro. Você entendeu o que eu tô falando, entendeu? Esse é o tipo de casamento que eu admiro, entende? Não é sobreviver, mas é viver com intensidade. Enfim, eu quero chegar a isso aí também, viu? Agora, por isso que eu continuo afirmando que muitos casais não conhecem o seu cônjuge. Ah, você ainda não está convencido? Então, deixa eu fazer umas perguntinhas básicas para você. Se eu te perguntar aqui, você saberia responder? Qual a cor que a sua esposa mais gosta? Que ela mais aprecia? Se fosse comprar um carro hoje, ela ia... Qual a cor? Branco, amarelo, vermelho? Se fosse pintar a sala da tua casa, hein, maridão? Tu saberia responder qual a cor? Ah... Esposa, qual a refeição que seu marido mais aprecia? Você saberia responder? Qual aquela refeição que ele fica com os olhos brilhando? Né? Você saberia responder? Ou então, onde o seu cônjuge, que é para os dois, onde o seu cônjuge gosta de ser tocado? É na orelha? É no queixo? É no seu feliz? Na dona preciosa? Você entendeu o que eu falei? Será que é lá? Hã? Ou você não sabe? Saberia responder? Sua esposa, maridão, no ato sexual, ela gosta de cheiro de velas aromáticas? Hã? Você sabe? O seu marido, querida, você sabe responder qual é a posição no ato sexual que ele mais gosta? É de ladinho? É de V de Vitória? Papai e mamãe? Cachorrinho? Voadora? Ping-pong? Você saberia responder? Isso daí? Bem... Você saberia responder se seu cônjuge gosta que você fale na hora do ato sexual? Não estou falando de falar compra, né? De listar as compras, não. 3 quilos de batata, 2 latas de óleo. Não é isso não, tá? Você sabe se ele de repente gosta que haja os gemidos, né? Os gemidos? Ah, você não sabe.
Alguns podem até ter acertado esta pergunta, uma ou outra pergunta, mas eu vou dizer com certeza que a maioria ficaram na dúvida em responder. E outros erraram tudo. E muitos que disseram que sabe, eu sei, e responderam, eu vou perguntar para você o seguinte, você sabe porque uma vez você perguntou a ele, um dia numa DR, batendo um papo, né? Perguntou a ele ou a ela, o seu cônjuge, ou porque deduziu, né? Porque você pode até estar dizendo que, viu, maridão, que a sua esposa gosta de ter intimidade com a luz apagada. Mas, na verdade, ela gosta de luz penumbra, aquela luz fraquinha. E só não fala com você para não começar uma confusão daquelas e estragar o momento. Talvez, esposa, você possa estar dizendo, não, o meu marido gosta assim da posição de papai e mamãe. Tá, você sabe porque você um dia perguntou para ele, conversou com ele, ou porque você deduziu, porque durante tanto tempo você só fazia nesta posição. Escuta uma coisa, que coisa chata se fica só na posição, porque a intimidade sexual é movimentos, malabarismo, né? Então entenda isso, você sabe porque você um dia perguntou para ele, ou você sabe porque você deduziu? Na verdade, eu tenho certeza que, eu tenho certeza que ele gostaria de provar outras posições, mas ele só não fala para não começar a Terceira Guerra Mundial e não botar tudo a perder naquele momento. Ou seja, você sempre faz assim. Que foi? Não estou sabendo mais fazer direito? Então acabou. Já imaginou isso na hora H? Coitado rapaz, coitado homem, né? Então, realmente, por isso que eu volto a repetir, muitos não conhecem mais os seus cônjuges e que, por isso, têm levado o seu casamento a ruínas. E por que, pastor, isso acontece? Porque pararam, perderam aquele sentimento de busca implacável das informações que trazem o conhecimento a ponto de levar o seu casamento ao sucesso, a funcionar bem, a ser feliz. Você entendeu isso? Aí você cai exatamente naquilo em que o profeta Oséias declara ao povo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Aí nós podemos mudar aqui, né? Substituir. Os casais estão levando o seu casamento a ruínas porque estão faltando informações que levam ao conhecimento, que conduz o seu casamento a funcionar saudavelmente bem e alcançar o sucesso. Eita, hoje foi pesado, não é mesmo? Mas é pesado para que surtir um efeito no seu casamento, para que você possa viver bem, porque esse é o desejo do meu coração. Mais do que isso, esse é o desejo do coração de Deus, que você viva um casamento com intensidade. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos agora, se você puder, aonde quer que você esteja, se puder dobrar os joelhos, da maneira como você se achar bem. Então vamos orar. Paizinho que está nos céus, nesse momento nós queremos engrandecer o teu nome, dizer o quanto nós estamos felizes por saber, Pai, que tu tens tomado conta de nós, que tu tens nos guardado, nos protegido, Senhor, que o nosso casamento está debaixo da sombra do Onipotente, sendo guardado por ti. Sabemos, Senhor, que o inimigo ele procura de diversas formas destruir o nosso relacionamento, destruir o casamento, porque esse é o intuito dele, esse é o desejo dele, Senhor. E muitos casais estão levando o seu casamento à ruína porque deixaram de buscar informações que levam ao conhecimento, e o conhecimento leva à libertação, e o conhecimento leva o casamento a fluir, Senhor amado, coisas saudáveis a ponto de alcançar o sucesso tão esperado. E é isso que ele tem feito, feito com que casais não busquem mais as informações a ponto de trazer esse conhecimento. E Oséias ele vem nos afirmando, Senhor, que aquele que não detém o conhecimento, esse está no caminho da destruição. Livra, Senhor, o nosso casamento do caminho da destruição. Livra, Senhor, o nosso casamento de caminhar, Senhor, para a guilhotina, meu Senhor amado, a ponto de perdermos o presente que tu tem nos dado, que é o relacionamento conjugal, o casamento, Senhor. Então entra com providência em cada
cada um que está ouvindo esta mensagem, Senhor, que eles recebam mais da tua graça, mais do teu poder, que eles recebam livramento, que eles sejam cheios de sabedoria para saber lidar com as crises, saber lidar com os problemas, Senhor, e que eles voltem a buscar cada vez mais as informações que podem, Senhor amado, a cada dia levar e conduzir o seu casamento à felicidade e ao sucesso. Pai querido, eu profetizo vitória, eu profetizo milagre sobre a vida dos teus filhos, no casamento dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Bem, queridos, falamos sobre buscar informações que levam ao conhecimento para que você viva um casamento saudável e feliz. Ah, pastor, mas como eu posso alcançar esse conhecimento? Simples. Você pode alcançar essas informações para adquirir o conhecimento através de literaturas, de relacionamentos. Você pode ir para participando de encontro de casais, reuniões de casais, culto de casais, ou então procurando um terapeuta conjugal, terapeuta de casais ou psicólogos para vocês conversarem. Tem gente que acha que, pastor, mas eu não sou maluco, eu não estou louco, eu estou bem da cabeça, por que eu preciso de psicólogo? Quem disse para você que para você se consultar com um psicólogo, fazer um tratamento com psicólogo é porque você está mal da cabeça? Pelo contrário, você faz isso para não ficar mal da cabeça, para organizar as suas emoções, para você, tratar algumas distorções. Então, você pode obter também informações com terapeutas e psicólogos, e aí sim, você vai trazer o conhecimento para o seu casamento e não mais ficará obsoleto, porque a informação trará o conhecimento que levará o seu casamento ao sucesso. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esta mensagem com quantos casais você puder, quantos que você conhece, tá certo? Siga-nos também aqui no perfil Vida de Casal no Instagram e também lá no YouTube. Pastor Alex e psicóloga Adriana Magano, também temos o canal no YouTube. E nos siga e não deixe de curtir, de comentar, ok? Fez sentido para você esta reflexão? Então comente aqui nos comentários. Deus abençoe sua vida. Tenha ainda uma semana abençoada em nome de Jesus. Tchau, tchau. Fique em paz. Eu já ia me esquecendo. Eu sempre digo para você não esquecer, mas eu já ia me esquecendo. Lembre-se, teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau.